Olá pessoal, estamos mais uma vez no nosso E Agora? Faço como, ok? E para o dia de hoje o nosso enunciado é simples. Nosso objetivo é explicar como calcular aço numa estrutura em betão armado. Para este caso é a nossa viga baldrame, ok? O que é que o nosso enunciado diz hoje? Fornecimento de aço para uma viga baldrame nas dimensões 68 por 0,20 por 0,30 e todos os trabalhos necessários para um perfeito acabamento. Ok. Imaginemos que tu queres fazer uma viga baldrame e precisas saber quanto de aço será necessário comprar para executares então esta viga. Estamos a considerar aço uma estrutura armada que vamos chamar de que terá barras longitudinais e barras transversal. A primeira informação que nós temos que saber são os dados dessa estrutura, ok? E o nosso iniciado já diz que o comprimento da nossa viga, que podemos chamar de perímetro, o que é perímetro, afinal de contas? Perímetro é a soma de todos os comprimentos de uma estrutura, ok? E a soma disso vamos chamar de perímetro ou comprimento, conforme o nosso enunciado. Para o nosso enunciado, nossos comprimentos são 68 metros. A espessura da nossa viga será 0,20 metros e a altura 0,30 metros. O espaçamento, por que espaçamento? Porque teremos barras longitudinais e transversais. E as barras transversais, são comumente chamadas de estribo, elas estão divididas por espaçamento. E para esse caso são 0,25 metros. Estevão, quando o enunciado não me diz sobre espaçamento, como faço? Vamos pela experiência. Geralmente, o espaçamento entre os tribos varia de 0,20 a 0,30. Usualmente se considera 0,25 de espaçamento para os tribos e o máximo admissível são 0,30. Porém, temos que considerar que essa informação deve ser confirmada pelo projetista ou pelo nosso projeto de estrutura. Quando não temos um projeto de estrutura e consideramos uma obra leve ou uma estrutura leve, vamos então adaptar 0,25 centímetros. A informação a seguir é o recobrimento. O que é o recobrimento, Estevam? É aquela espessura entre a face da nossa estrutura e o início da nossa armadura. A isso chamamos de recobrimento. Qual é a importância do recobrimento no final do dia? É importante, caso não tenhamos uma disposição detalhada, um detalhe exato do nosso estribo, podemos então considerar o recobrimento que será o resultado da seção da nossa viga subtraído pelo recobrimento. Aí conseguiremos saber como será o nosso estribo. Vamos então agora calcular o aço na nossa estrutura. E o primeiro caso será o nosso aço longitudinal. Como é que eu calculo? O aço longitudinal é calculado da seguinte forma. Primeiro, eu vou multiplicar o comprimento ou perímetro da nossa viga pela disposição da nossa estrutura. E como vemos aqui a nossa imagem, esta nossa viga tem uma disposição de 4 barras longitudinais. Há aquelas vigas que têm 6, aquelas que têm 8, dependendo do que é definido pelo projetista, ok? Mas para o nosso caso, são 4 barras longitudinais. Logo, eu vou multiplicar o comprimento pela quantidade da disposição. E para este caso, serão 4. Multiplicado por 4, eu vou ter exatamente 272 metros de barra longitudinal. Por quê? Porque eu multipliquei o comprimento pela disposição. Logo, eu tenho 272 metros de aço longitudinal. Para o nosso aço transversal, a operação será igual ao comprimento da nossa viga dividido pelo nosso espaçamento, que é 0,25, colocando tudo no parênteses, mais 1, ok? Por que mais 1, Estevão? Porque esta operação, o resultado é o espaço entre uma barra e outra. Logo, se não acrescentarmos mais um, o último intervalo estará faltando um estribo. Logo, será a operação certa deve ser o comprimento dividido pelo espaçamento mais um, ok? E vai nos dar 273. 273 que estribos é a quantidade de estribo que nós temos, ok? Agora queremos calcular a quantidade de barras em dose. O que nós encontramos primeiro é a quantidade de aço longitudinal em termos de comprimento. Mas quando eu for comprar, eu vou comprar o aço ou em toneladas, ok? Ou em toneladas ou atado, ou em número de barras. Para eu calcular em número de barras, eu só preciso agora dividir o comprimento total do aço longitudinal pelo comprimento de
uma barra de aço longitudinal de 12 milímetros, que é o nosso caso. Logo, esta operação será igual a 272 a dividir por 12, porque sabemos que uma barra de aço, varão 12, tem o comprimento de 12 metros, ok? Fazendo essa operação, teremos 22,67 barras de aço. Como sabemos que existe sempre o índice de perda, vamos multiplicar isso por 10, ou seja, vamos acrescentar 10% nesta operação. Logo, vamos multiplicar por 1,10. Logo, vamos precisar de 25 barras de aço de 12 milímetros. Estevam, caso eu não queira comprar o aço em barras, mas em tonelada, como é que eu faço? Como é que eu faço isso? Ok, para fazer isso, a operação é muito simples. Tu só precisas multiplicar o comprimento total de todas as barras longitudinal pela massa nominal. Como é que eu vou saber a massa nominal? Existem tabelas disponíveis. Por exemplo, temos aqui uma tabela disponível onde diz que 1 metro de aço ou de varão 6,3, a sua massa nominal é 0,245 kg. Para o nosso caso 12, 1 metro de aço 12,5, a sua massa nominal é 0,963. Logo, só precisamos multiplicar o comprimento pela massa nominal, que para este caso é 0,963. Vamos fazer o seguinte, isso será igual a 272, que é o comprimento total das barras, vezes 0,963. Isso vai nos dar em quilo, 261,94 quilos. E esta operação vamos dividir por uma tonelada. Logo, uma tonelada corresponde a 1.000 quilogramas. Dividindo isto por 1.000, teremos exatamente 0,26 toneladas de aço, ok? Isso é só para lembrete. Deixa-me apagar essa operação. Ou vamos mantê-la aqui. Perfeito. Nós vamos precisar 25 barras de aço doce. Agora, para fazermos estribos, como vamos fazer? Observa que nós não temos aqui à disposição do nosso estribo. A primeira operação que nós temos que fazer é saber qual é o comprimento de um estribo. Vamos lá. Nós temos que saber o seguinte, que a nossa viga é 20 por 30, ok? 20 por 30. Deixa eu fazer a operação aqui. Vou chamar um lado de A e o outro lado de B. O lado dos estribos, ok? Este lado vou chamar de A e este lado vou chamar de B. Para melhor entendermos, então, esta operação. A e B. Perfeito. E o que é que nós teremos aqui? Nós temos que o lado A, ou vamos, o lado A, que é esta parte, e o lado B. O lado A é a altura e o lado B é a espessura. A nossa altura é 0,30, ok? 0, vamos pôr igual a 0,30, 0,30 menos, vou abrir parênteses aqui, menos o quê? Nós temos 0,30 nesta altura e nós temos o recobrimento de 0,03. Logo, do 0,30, num lado vamos remover, de uma face vamos remover 0,03 e do outro lado 0,03, que são recobrimento. Logo, a soma disso será 0,03 mais 0,03. Fecho parênteses. Fecho parênteses, ok? Logo, será 0,24 para este lado, ok? E no lado B será a mesma coisa, não é? Igual 0,20 menos, abre parênteses, 0,03 mais 0,03, fecho parênteses. Será 0,14. Logo sabemos, ok? Que um dos lados do estribo é 0,24 e o outro é 0,26. Como cada lado são duas faces, o que é que vai acontecer? Isso vai ser igual a multiplicado por 2 e esta operação será multiplicado por 2. Logo, o comprimento do nosso estribo é 0,48 mais 0,28. O nosso estribo será 0,76. Porém, temos que considerar a dobra, ok? A dobra do nosso estribo. Como é que vamos considerar a dobra do nosso estribo? Existe uma norma que diz o seguinte, analisando aqui, ok? Esta norma diz o seguinte, o estribo pode ser em curva reta ou em um ângulo de 45 ou mais.
Para questões em que você tem uma curva reta nos dois lados, para aqui e para lá, ok? A medida desta curva tem que ser igual ao comprimento desta curva, que chamamos C, será 10 vezes o diâmetro do aço em consideração. E tem que ser maior ou igual a 7 centímetros. Quando a curva é em forma de ângulo, ok? O comprimento do C será igual a 5 vezes o diâmetro do ângulo e deve ser maior ou igual a 5 centímetros, ok? Então, o que é que nós vamos ter aqui? Qual é o nosso estribo em questão? O nosso estribo em questão é de 6 milímetros. Então, ele diz que para o estribo, para um ângulo curvo, não é? Para o ângulo curvo, nós teremos 5 vezes o diâmetro, ok? Logo, isso, vamos considerar que isso será igual a 6 milímetros vezes 5, ou 5 vezes 6. Vai nos dar 30, não é? Vai nos dar 30. E ele diz que tem que ser maior ou igual a 5. Logo, vamos pegar essa norma, 0,5, ok? Então, isso será igual. Como nós vamos ter duas curvas, ok? Será 5 mais 5. Então, vamos fazer igual. Isto será igual, mais, vou abrir parênteses aqui, 5 da primeira curva, mais 0,05 da segunda, ok? Vamos ter 0,68. Perfeito. Um estribo representa 0,68 metros. Ok? Logo, como eu já tenho essa operação, isto será igual a 0,68 vezes a quantidade do estribo, que é o nosso aço transversal. Será igual a 237. Não. Isto será igual a 234,78 metros de barras de 6 milímetros. Vamos dividir agora esta operação pelo comprimento de uma barra. Uma barra de aço 6 mede 12 metros. Então vamos fazer essa operação dividindo por 12. Pronto, vamos precisar de 19,57 barras de aço 6, considerando o índice de perda que é 10%, multiplicando esta operação por 1,10, teremos então 22 barras de varão de 6 para fazer os estribos dessa nossa viga. Em resumo, para fazermos uma viga de 68 metros, nas dimensões 68, 0,20, 0,30, serão necessárias 25 barras de 12 milímetros e 22 barras de 6 milímetros para o estribo. E agora, faço como? Deste jeito. Acompanhe o nosso trabalho, siga a nossa página, inscreva-se no canal e clica no sininho para sempre e sempre receber novidades de e agora, como faço? Estamos juntos.